Baixa todo o som zero aqui. Já tá baixado. Boa noite, queridos amigos, amados irmãos de jornada terrena. Boa noite, Maria Helena, seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Vocês vão estranhar que vocês estavam aguardando a transmissão dessa live pela Rosângela Pires, né? Mas impossibilitada por questões de saúde, eu vou então ocupar o horário para nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso amigo Jesus. Boa noite, Alexandro. De Ilhéus, Bahia, seja bem-vindo, esteja conosco sempre. Boa noite, Miriam Capinã. Boa noite, amigos. Nós vamos aguardar um pouquinho mais para que as pessoas se comuniquem. Quanto maior for essa corrente com Jesus, melhor será para todos. As vibrações se expandem naturalmente pelos nossos lares, pela nossa vizinhança, através dessa corrente de amor que nós podemos criar nesses elos. Boa noite, Edmar. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho desta noite. Estamos falando pelo Leal, Lar Espírita Amor e Luz, a convite da Maria. Muito obrigado, Maria. Na verdade, era para a Rosângela estar aqui, né, nesse horário. E ela segue o mês que vem com a palestra sobre suicídio. Ela gostaria de ter feito essa palestra ainda esse mês, hoje como último dia, porque setembro é o mês amarelo, é o mês que trata, né, dessas questões do suicídio. Seria bastante importante que ela falasse com vocês, mas infelizmente vai ficar para o mês que vem. Na primeira oportunidade ela volta com um tema que foi divulgado no Face. Então, agradecidos a todos que já se conectaram conosco, a Vanessa, agora a Patrícia, nós vamos iniciar a nossa conversa. Pode pôr a imagem para você. Então, estamos aqui agora, de cara limpa. Eu escolhi hoje falar de uma passagem de Paulo de Tarso, na minha opinião, o maior servidor do Cristo. Em que pese ter os 4 evangelhos, né, de João, Marcos, Mateus e Lucas, nós temos as epístolas de Paulo. Epístolas são cartas, né, deste ser iluminado, desse ser maravilhoso. Então eu peguei uma passagem de Paulo aos Coríntios. Mas vamos falar um pouquinho, bem breve, sobre Paulo de Tarso, né, que nasceu como Saulo de Tarso, filho de Hilel ben Baruchi e Débora ben Shaboa. Paulo de Tarso nasceu muito feinho fisicamente. A mãe dele, inclusive, tinha vergonha de apresentar a criança, o bebê, para as amigas, para os amigos. Mas, no entanto, o pai percebera logo nos primeiros dias que aquela criança era especial.
E realmente o pai tinha razão. Um dia o pai chegou para a mulher e disse: eu vou ficar muito feliz com o meu filho. Ele vai ser um grande homem. E você, mulher, faça o mesmo. Ele vai ser o nosso motivo de alegria. E Paulo de Tarso, desde a tenridade, já questionando o pai, com uma inteligência, muito astuto, muito curioso, muito fogoso, para conhecer as leis. Embora ele fosse romano, o pai também de família romana, eles foram criados dentro do judaísmo. Hilel, o pai de Paulo, recebeu esse nome de Hilel em homenagem à escola Hilel, que era a melhor escola na época do mundo. O Hilel, fundador da escola, era um homem maravilhoso. Ele era austero, mas, no entanto, amoroso na forma de educar. E ele teve um neto de nome Gamaliel. E este neto foi contratado por Hilel, pai de Paulo, para ajudar Paulo na sua criação intelectual, já que ele desde criança queria saber tudo sobre as leis judaicas, sobre as leis romanas. E assim foi feito. Até que Paulo se tornou adulto. Paulo se tornou um militar, ele era um funcionário do governo romano, né? Até a sua conversão. Todos nós sabemos que Paulo perseguia os cristãos e mandava matá-los. E ele era perfeito no que lhes propunha fazer. E ele perseguia todos os cristãos e conseguia pegá-los. Por quê? Dado a sua perfeição. E quisera Cristo Jesus escolher este homem para ser o seu grande servidor. E isto aconteceu lá na estrada de Damasco, quando Paulo ia perseguir cristãos em Damasco, principalmente Ananias, que ostentava e que tinha todos os pergaminhos das escrituras cristãs, dos evangelhos do Cristo. Paulo soube disso, mas no caminho ele foi interpelido por Jesus, que apareceu em espírito e perguntou-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a resposta de Saulo foi a sua própria conversão. Ele virou-se para Jesus e respondeu com uma outra pergunta: o que queres tu de mim, Senhor? Já estava convertido. Jesus sabia disso. Jesus sabia da sua capacidade. Ele precisava de um homem com aquela capacidade, com aquela formação intelectual. Um homem muito inteligente. Tinha uma retórica muito especial. Uma forma de falar muito convincente. E assim, ele fora escolhido para tomar o lugar de Jesus em pregação. E a partir desse momento ele foi um servidor do Cristo. E Cristo pediu que Paulo fosse para a Grécia. E lá Paulo fundou as 7 igrejas. Por conta da fundação dessas 7 igrejas, Paulo universalizou o Evangelho do Cristo, salvando-o da cruz, que muito provavelmente seu Evangelho ia ser enterrado. E Paulo, fundando essas igrejas, mesmo num país mitológico, onde existia vários deuses para várias coisas, deuses da agricultura, Deus do amor, Deus do sol, Deus da lua, enfim, Deus para todas as visões intelectuais daquele povo grego. E quisera Jesus que Paulo fosse para lá pregar o Deus do amor, o Deus uno. Falar sobre as verdades do homem aqui na vida terrena. Falar sobre a pluralidade das vidas, falar da imortalidade do espírito. Falar de um Deus único.
E Paulo, ele assimilou muito fácil o pedido de Jesus e foi para Corinto. Corinto era uma cidade maravilhosa para a época. Tinha aproximadamente 250 mil habitantes. Se localizava no noroeste da Grécia. Tinha 2 portos que abasteciam a economia daquela cidade. O do Golfo de Corinto e aquele do Mar Egeu. Havia em Corinto também grandes templos, mas dois templos se ressaltavam. O templo de Afrodite, que era a deusa do amor, um desses deuses que a gente acabou de falar, e o templo de Apolo, um outro deus da música, do canto, da poesia, da beleza masculina. A cidade era fervorosa de tanto comércio, de tanta intelectualidade. As sacerdotisas, no finais de tarde, contam, né, os livros apócrifos, que eram mais ou menos em média de 1000 sacerdotisas, elas desciam do alto das montanhas e iam vender seus corpos para provocar o sexo naquela cidade. Até isso aquela cidade promovia. Por que estamos falando isto? Que é uma cidade da luxúria. Para vocês sentirem, juntamente com o que nós vamos falar agora, a dificuldade que Paulo teve de enfrentar um povo pagão, um povo fanático pela mitologia. É bem verdade que era um povo intelectualmente muito desenvolvido. Comparando com os dias de hoje, notadamente eles eram mais desenvolvidos do que nós. Por quê, hein? Porque há 2000 e poucos anos atrás, eles estavam muito próximos das suas origens. Lá atrás, de Atlântida, Lemúria. São aqueles povos que vieram com conhecimento técnico muito grande. Haja visto, por exemplo, a civilização egípcia daquela época, que até hoje o homem não conseguiu ainda descobrir como é que eram feitas as pirâmides. Como é que eram montadas aquilo com toda a tecnologia de hoje? E eles montavam naquela época, fruto do quê? De inspiração animalesca? Não. Fruto de conhecimentos do passado. E Paulo, então, me vai numa cidade dessa, de Corinto, justamente enfrentar essa ira do povo. Um povo da luxúria, de festas, de deuses, de sexo promíscuo. E ele foi lá. Então ele conta, Paulo, numa passagem, na segunda carta aos Coríntios, segunda carta, do versículo 24 a 27, no item 11. Ele diz assim, Paulo, é uma narrativa dele mesmo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Veja só o que Paulo passou para conseguir se manter em missão a pedido de Cristo Jesus, como Paulo gostava de chamar. O Cristo, o título do grande, daquele co-criador do universo, o Cristo Jesus.
Ou seja, Cristo incorporado por Jesus. E Paulo aí se torna então o maior médium da história, porque o seu mentor era Jesus. E é tão verdade que o seu mentor era Jesus, que num dado momento da sua vida, já quase no final da sua vida terrena, Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso está em Filipenses. Veja a colocação dele: já não sou mais eu quem vivo, porque ele já não tinha mais uma vida própria. Jesus falava: Paulo, dá 2 passinhos para a direita, ele dava. Paulo, você vai passar fome em 3 dias, ele passava fome em 3 dias. Era assim que funcionava. Me lembra muito as exigências de Emmanuel com Chico, que Emmanuel não queria saber se Chico tinha um olho só funcionando ou não, estava cansado, doente. Ele fazia Chico psicografar 18, 20 horas seguidas. Para o bem de quem? Para o bem da humanidade. Como Chico também foi um outro grande servidor do Cristo. Voltando a Paulo, então, ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Uma quarentena de açoite menos uma é 39. Os judeus, eles eram cabalísticos. O que é a cabala? A cabala é a história da vida para os judeus. É o princípio de tudo. É o princípio da religião. É o princípio da humanidade segundo os seus estudos. Então a cabala estava contida na vida dos judeus, principalmente aqueles mais letrados, aqueles mais intelectualizados. Jesus era um deles. Paulo de Tarso era outro, porque Paulo de Tarso se tornou o doutor das leis judaicas, portanto do judaísmo. Ele se tornou o doutor das leis romanas, porque ele era funcionário romano e tinha que conhecer essas leis. E, por fim, ele foi o grande doutor da lei cristã, ou das leis de Deus. Então, Paulo, também como judeu, ele considerava todos os ensinamentos da Cabala. Então, 40 açoites menos 1. Ele poderia falar direto, né? 39. Não, mas 40 menos 1. Então nós vamos ter o 3 e o 9. O 3, na numerologia deles lá, é a frutificação da trindade, da multiplicidade. Ele representa toda uma interação social. Na espiritualidade, o número 3 é visto como o poder da unidade entre a mente, corpo e espírito. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. É esta a trindade. E o 9, que fazia parte do 39. O 9 representa a realização do homem em suas aspirações, desejos e satisfação. O que o homem queria fazer? O que Paulo queria fazer? Ele aspirava a seguir em frente com a missão do Cristo. Isso é o que ele mais queria. E conseguiu. O homem de 9 ele é capaz de dedicar-se integralmente ao amor incondicional e universal, que foi o que o Paulo fez. Se entregou dentro de uma magia branca. E aqui, magia não é nada de misticismo. Magia é manipulação energética. Quando se fala em magia branca, é aquela pessoa que faz tudo para o próximo, todo bem para o próximo. Ele não pensa em si. Jesus fez isso? Fez, foi um mago branco. Moisés fez isso? Fez, foi um mago branco. E Paulo de Tarso fez? Fez, foi um mago branco também. Chico Xavier fez. Madre Teresa de Calcutá também foi uma maga branca. Então, ele sintetizou tudo nessa grande magia de se dar ao próximo. E o primeiro grande próximo dele foi o seu mentor Jesus. Então, o número 9 representa a mais alta forma do amor universal. Depois ele segue na escrita: fui 3 vezes fustigado com varas.
O 3 já está explicado aí em cima. Essa passagem ela tem uma visão numerológica. Lendo ela de uma forma muito simples, era fácil de se entender tudo e ela passa sem esse tipo de comentário que eu estou fazendo. Mas eu hoje achei que deveria falar dessa forma para vocês, explicar por que Paulo disse dessa forma. Assim como lá no passado, Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ora, por que Jesus disse isso? Porque fica meio dicotônico, né? Não casa muito bem. O princípio da paz fala que não veio trazer a paz. Por que Jesus falou aquilo? Tinha umas formas, eles tinham formas de falar que a gente precisa prestar bastante atenção para poder entender melhor todo um contexto. Então eu quis fazer questão de falar com vocês dessa forma para a gente poder entender melhor essa passagem toda de Paulo de Tarso, que é essa carta aos Coríntios, né? A segunda carta. Uma vez foi apedrejado. O 1 é a unidade, é Deus, é também o eu superior. Vocês se recordam que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a luz do mundo. Jesus tem várias frases, né, em momentos diferentes da sua pregação, da sua passagem, como dizendo eu sou, na primeira pessoa do singular. Não. Jesus era muito humilde para trazer para si toda essa responsabilidade. Quando ele falava eu sou, é o eu sou superior. É o eu sou que transcende a matéria. É o eu sou divino, a pura essência da vida. É o eu sou espiritual. Este é representado pelo 1. É a personalidade individual do ser humano. Significa liderança, força, coragem, independência nas atividades mentais e físicas, a individualidade e as realizações. As pessoas de personalidade 1, elas costumam ser líderes natos, e é justamente o que o Paulo foi por toda a sua passagem. Por isso é que nós estamos conversando desta forma e explicando por que esses números que Paulo usou. 1, 3, 40 menos 1. Vocês estão percebendo? Aqui a gente não quer ser a luz da razão, mas é esse entendimento que eu tenho e que a gente está tentando passar para nós termos uma combinação de ideias, tá? O número 1 em geral também é associado a conceitos principais da unidade e do início. Em algumas interpretações, essas duas ideias, elas são misturadas. O início, a unidade e o início. Mas ela representa Deus, sempre. Por isso que se fala que Deus é o uno, é o um. Ok? Aí ele segue falando, em naufrágio 3 vezes. De novo cai no 3, que nós já comentamos. Talvez até tenha sido mais vezes. Mas ele usou a expressão 3. Para ele foi importante passar dessa forma. Depois ele diz, uma noite e um dia passei na voragem do mar. O mar naquela época, como é até hoje, um mar revolto, é cheio de marés, altas e baixas. Com uma grande diferença, naquela época as embarcações não tinham a segurança que tem hoje. Nós podemos fazer ideia dos apuros que Paulo passou dentro daquelas embarcações, viajando para a Grécia, viajando para aquelas cidades longínquas uma da outra, voltando para a Terra Santa, depois indo de novo para lá. Ele deve ter passado muitos apuros no mar, e ele relata isso. Em jornadas muitas vezes. Quando ele fala muitas vezes, é o que não depende dele. O que depende dos outros foram 3, foi 1, foi 40 menos 1.
o que veio de fora no movimento cabalístico, o que veio de fora no movimento pitagórico, na numerologia pitagórica. Mas o que veio dele foram muitas vezes, ou seja, teve muito sofrimento. Mas ele ficou firme naquele processo de levar até o fim a missão de Jesus, incorporada por ele. Em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios. Ora, os rios naquela época, eles eram cheios de ladrões. E cheio de problemas geográficos. E Paulo teve que viajar pelos rios também. E teve que enfrentar aquelas situações desastrosas, aquelas situações de medos, por acidentes geográficos, por roubos. Salteadores, então, como ele disse, tinha muitos salteadores. Muitos. Hoje aparece muito mais porque nós temos também muito mais população no mundo. Muito mais seres humanos habitando o planeta. Mas guardadas as devidas proporções, naquela época também tinha. E ele ficava ali à mercê desses salteadores. E em perigos entre patrícios que ele fala? Por que ele fala isto, hein? Para deixar claro para nós que ele abandonou uma vida de riqueza, uma vida cheia de orgulho, pelo cargo que ele tinha no Império Romano. Ele era um mandatário. Ele mandava e as pessoas cumpriam. Ele mandava matar os cristãos e iam lá os seus soldados e matavam os cristãos. Ele decidia um monte de coisas. E aí os seus patrícios não queriam ouvir a pregação de Paulo de Tarso, que era a mesma do Cristo. Era um povo arraigado no judaísmo, dentro de um fanatismo e também de um paganismo imensurável. Era um povo pagão. Assim como era pagão o povo na época de Sócrates e Platão, narrado por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, eu acho a introdução desse livro a coisa mais linda. E lá, Kardec fala das dificuldades que teve Sócrates em implantar sua filosofia, os seus ensinamentos. Por quê? Por causa do paganismo. Jesus também enfrentou os pagãos. Tanto que ele foi crucificado. Quem é que queria aceitar? Quem é que queria aceitar uma lei de Deus dizendo para perdoar 70 vezes 7? Vamos lá, de novo na numerologia. Por que Jesus usou 70 vezes 7? Por que ele não usou 20 vezes 20? Ou 20 vezes 1000? Ele usou 70 vezes 7. Porque o 7 na Cabala significa um infinito, um número infinito. Jesus multiplicou esse infinito por 10, que deu 70, e ainda multiplicou por outra vez pelo infinito, ou seja, perdoar sempre. Quem é que queria entrar nesta fila de bonzinhos, hein? Perdoar tudo e a todos, praticar a caridade, virar a outra face, aceitar o evangelho do vem a mim, e não o evangelho do não, o decálogo de Moisés, que naquela época tinha que ser daquele jeito mesmo. São 10 leis que começam com não, então é o afastamento. Jesus não, é vem a mim, vem a mim, vem a mim. Vem a mim as criancinhas, vem a mim os humildes, vem a mim os pobres espíritos, vem a mim aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É o evangelho do amor, da mansuetude, é o evangelho da capacidade infinita de perdoar. Quem é que queria isto? Eles estavam loucos para se livrar do crivo romano e não pagar mais imposto. Aí vem um cara, que eles não sabiam de onde, existia dúvida se era de Belém, se era de Nazaré, e esta pessoa, este ser, que se dizia o próprio Deus, Deus vivo, essa proposta não era interessante. Então Paulo de Tarso também teve com seus patrícios todas as dificuldades. E aí ele fala
em perigos entre gentios. Os gentios, o que eram os gentios? Os gentios eram os povos que não eram judeus. Os judeus se dividiam naquela época em 5 grandes grupos, até hoje se divide assim. E os gentios não faziam parte de nenhum deles. Os gentios eram mal vistos, eram benquistos. Judeus não casavam com gentios. Mas, devido à lei de Moisés, Moisés não queria que houvesse e não permitia maltratar as pessoas. Então eles não maltratavam os gentios, mas também não se davam, não se misturavam. No entanto, os judeus tinham a condição de se converter ao judaísmo. Ele se converteu ao judaísmo, como até hoje. Qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo, seja no Uruguai, na Argentina, na Polônia, em Uganda, Guiné, África do Sul, não importa. Na Itália, qualquer um pode se converter ao judaísmo e começar a fazer, a partir desse momento, fazer parte da nação judaica. Não é só quem nasce em Israel que faz parte da nação judaica, não. É quem vai para o judaísmo. E os judeus, eles poderiam se converter. Mas, para entrar no templo, não bastava só que eles se convertessem, eles tinham que passar pela circuncisão. E a circuncisão, foi uma das animosidades criadas entre Pedro e Paulo. Porque Paulo, ele dizia, Paulo, no conceito dele, ninguém precisava passar pela circuncisão para se converter em judeu e para se converter em cristão. Bastava querer, bastava abrir o seu coração, bastava abrir o seu amor universal e aceitar aquelas leis divinas. Paulo enxergava dessa forma, que é a forma correta, e Pedro não. Pedro era um pouco mais cascudão. Pedro achava que tinha que seguir as leis judaicas e tinha que passar pela circuncisão. Mas mesmo passando pela circuncisão, os gentios que se convertessem ao judaísmo só ia poder ter todos os direitos dos judeus a partir dos seus bisnetos. Olha só como eles eram cobrados. Então o judeu se convertia e só o seu bisneto poderia dizer que era judeu de fato, com todos os direitos que estes tinham. E Paulo, então, ele recebeu o título de o apóstolo dos gentios. Olha que maravilha, que ser espetacular, que alto nível de intelectualidade, espiritual, de moralidade. Ele fez exatamente o que fez Jesus. Jesus disse, olha, os sãos não necessitam dos médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus disse isso, está em Marcos, né? É claro, Jesus ia se apresentar para curar alguém que não tinha problema nenhum. Para quê? Ele vem em busca de quem? De salvar os que estavam perdidos pelo caminho. Foi isso que Jesus disse. E salvar os pecadores, trazer o arrependimento desses, para que houvesse uma transformação. O que Paulo de Tarso fez? A mesma coisa. Ele pegou aquele povo que estava à margem da sociedade, que sofria todos os tipos de punição social, e foi ser o apóstolo desse povo, dos gentios. Ele fundou as 7 igrejas da Grécia, se baseou as epístolas quase todas lá, e na Terra Santa ele buscou os gentios, e fez com que muitos deles se transformassem em verdadeiros cristãos, carregando a bandeira de Jesus, o Cristo. E essa era a intenção dele, porque ele estava fazendo o papel do Divino Mestre. E ele continua, nesta passagem em Coríntios, que ele estava em trabalhos e fadigas. Por que ele cita trabalhos? Porque Paulo de Tarso não pegava nada de graça, nem um pãozinho com mortadela. Nada. Ele trabalhava para conquistar o seu alimento. Ele tecia,
Ele confeccionava botas, chinelos, sandálias. Ele fazia de tudo para ganhar o alimento, para poder caminhar entre os povos, para poder pregar o evangelho de Jesus. Ele trabalhava. E ele dizia que só o trabalho e o entendimento dá os frutos necessários para o crescimento dos homens. E ele também se achava com o dever de crescer. Ele sabia dos seus pecados, dos seus erros do passado. E ele precisava cobrir todos esses pecados com acertos, com assertividade. E é isso que ele fazia. Ele trabalhava para conquistar o seu alimento. Aí ele segue, em vigília muitas vezes. Paulo se mantinha em vigília por alguns motivos. Primeiro, não só para estar atento quanto à sua missão, porque ele não queria falhar. Então ele se mantinha em vigília. Mas também para se defender dos inimigos naturais, que insistiam em perturbar a sua ordem. Tinha muitos inimigos. Os seus próprios patrícios eram seus inimigos. E também, na sua mais pura vigília, Paulo se entregava para conversar com o mestre Nazareno, para receber desse as instruções que deveria seguir. Paulo continua, em fome e sede, em jejum muitas vezes. Paulo praticava o jejum. Era uma prática judaica, mas também, pelas ocasiões, ele era obrigado a praticar o jejum. Ele não tinha o que comer. Devido às distâncias das suas caminhadas, dos vilarejos das cidades, ele não cruzava com pessoas que ele pudesse fazer algum serviço para ganhar o direito ao alimento. Então ele jejuava. Os vilarejos eram distantes, imagina, naquela época. Então, por isso que ele tece esse comentário nessa passagem da segunda carta aos Coríntios. E, por fim, ele fala em frio e nudez. Frio. Ele passou muito frio espiritual. Ele passou muito temor. Por quem? Cobranças do passado. Ele sabia que a missão que ele havia abraçado pelo Cristo era uma missão salvadora. Ele passava frio espiritual, de medo de não cumprir essa missão. E ele também passava frio porque muitas vezes ele foi surrado e foi tirado as suas vestes. E ele ficava nu, absolutamente nu. Barnabé, que caminhava com ele, recolhia ele do meio do povo, enfurecido porque queria matá-lo, e afastava-o, como se ele tivesse morto. E aí ele ressuscitava pela vida. Cristo não deixava ele morrer, a missão ainda não estava cumprida. A missão de Paulo só foi se cumprir quando ele estava para aportar no porto de Madrid para fazer a pregação do Evangelho do Cristo, e ele recebeu a seguinte comunicação: Pedro foi preso. Aí Paulo voltou para a Terra Santa para tentar salvar Pedro. Não conseguiu. Os dois foram jurados de morte. E no dia 29 de junho do ano de 67, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado de cabeça para cima, porque, segundo ele, não merecia morrer. O porquê haveria de ser assim mesmo, porque ele deveria ter continuidade na sua vida para pregar Jesus, abrir a casa do caminho, para oferecer àquele povo sofrido um pouco de alento. Então ele não poderia partir. E Jesus cantou, né, que seria negado 3 vezes. E era Pedro que faria isto. E Paulo foi degolado e seu corpo foi jogado juntamente com sua cabeça no Morro dos Gólgatas, que são o Morro dos Mortos. Então os dois recentemente foram resgatados, ou melhor, Paulo foi resgatado pelo nosso grande amigo, um enviado,
e eu vejo dessa forma, o Padre Marcelo, o maior espírita de batina que eu conheci. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele resgatou o dia de Pedro e Paulo, porque só se falava em festa de São Pedro, São Pedro, São Pedro, dia 29 de junho, festa junina. E ele trouxe de novo a memória do povo, na memória da Igreja Católica Brasileira, a figura maiúscula desse grande servidor de Jesus Cristo que foi Paulo de Tarso, outrora Saulo de Tarso. Meus amigos, era isso que eu tinha que passar para vocês. Não percam a palestra Suicídio com a Rosângela, que vai haver agora em outubro. Eu quero também dizer uma boa noite à Luciana, a Érica, ao Ronaldo, nossos amigos de Arujá, a Nádia e outros, a Carmen Hillary, que eu não tinha visto, a Miriam Capinã, enfim, a todos vocês que estiveram conosco, o meu muito obrigado pela companhia. E vamos pedir a Jesus, o nosso mestre amado amigo, que abençoe os enfermos de toda ordem, principalmente aqueles que se encontram desesperados no leito de dor, aqueles que se encontram acamados pelo coronavírus, que sequer têm a oportunidade de poder olhar para a carinha dos seus entes queridos, dos seus amores. Muitos deles vão para os hospitais e não voltam para sequer poder se despedir. Muitos estão voltando para a pátria-mãe, muitos estão retornando para os seus lares de forma saudável, graças a ajudas dos profissionais da saúde. Por isso pedimos a Jesus que abençoe essas pessoas, abençoe o grande exército de trabalhadores do Cristo, as fraternidades socorristas do espaço, ao Dr. Bezerra de Menezes e seus comandados, a todos os hospitais espirituais, os seus trabalhadores, que recolhem esses espíritos que estão retornando para a pátria-mãe. Mas pedimos também a Deus e a Jesus que abençoe os familiares que aqui ficaram entregues na dor por conta da separação compulsória. E vamos pedir que nos dê serenidade e nos dê astúcia para melhor usarmos os nossos passos em direção ao nosso resgate moral. Que Deus abençoe a todos, que Jesus continue conosco, hoje e sempre. Muito obrigado ao Leal, muito obrigado a Maria, ao Paulo e todos os seus trabalhadores que estão sempre oferecendo uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de afeto para aqueles que procuram uma casa. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.